Outra reforma protestante é a reforma anglicana, acontecida na Inglaterra em 1534, ou melhor dizendo, de 1534 em diante, né? 1534 é um ano especial e eu já explico por quê. E o personagem principal dessa reforma é o senhor Henrique VIII, esse que está aparecendo no canto direito inferior do meu slide. Senhor Henrique VIII é o rei da Inglaterra nesse contexto e é ele que vai fundar a Igreja Anglicana. Como o contexto é de outras reformas, a essa altura, em 1534, o Lutero já tinha sido excomungado, já estava expulso, mas protegido, né? Já era um refugiado. O Calvino também já estava espalhando as suas ideias, escrevendo seus livros. Lá na Inglaterra, o Henrique VIII vai fazer a sua parte, vai ser outro personagem de outra reforma, a anglicana, que faz parte das reformas plurais religiosas. Então vamos insistir nesse personagem e no que ele teria feito. O personagem então é Henrique VIII, nascido em 1491, falecido em 1547. Henrique VIII é filho do Henrique VII, pertence à dinastia dos Tudor, né, uma família importante, um sobrenome importante na Inglaterra. O senhor Henrique VIII era casado com a dona Catarina de Aragão, uma espanhola, e apesar de ter filhas mulheres, a dona Catarina e o senhor Henrique não tinham filhos homens. E é esse detalhe que vai causar todo o alvoroço da reforma anglicana. Esse é o detalhe que vai fazer o Henrique VIII fazer o que ele fez. Exatamente por não ter um filho para ser o seu sucessor, insisto, mesmo tendo meninas, ele tinha filhas e até vai ter mais filhas, mas ele queria um filho homem para ser o seu sucessor. E ele jogava a culpa na sua esposa, né? Tempos de muito machismo. E a mulher é culpada, a senhora Catarina acaba sendo culpada como se ela não tivesse tido capacidade, né, de oferecer, de dar um filho homem para o senhor Henrique VIII. Doce ilusão, né? Hoje a gente sabe com os estudos da genética que é o gameta masculino que decide, né? Homem ou mulher. Eita nós! Mas lá no século XVI a genética não está desenvolvida e essa galera é muito machista. Mas a dona Catarina, coitada, está levando a culpa. E por levar a culpa, o senhor Henrique VIII pede a anulação do seu casamento ao Papa. Porque justificando, né, não ter esse filho homem. O Papa espanhol recusa o pedido. Vamos entender por quê. Primeiro porque a Igreja Católica, né, a Bíblia, não vê o divórcio assim como uma coisa que a gente dorme casado e no outro dia acorda solteiro. Não é bem assim, não é bagunçado assim não. Segundo, nós temos motivos, para além de motivos religiosos, a gente tem motivos políticos, diríamos. Repara que eu coloquei o Papa espanhol e eu citei que a Catarina de Aragão é espanhola. Não foi por acaso o meu destaque na nacionalidade dos dois personagens. A Catarina é espanhola e o Papa é espanhol. Então, há quem diga, você vai encontrar essa explicação em livros dizendo que o Papa, pela proximidade, pela mesma nacionalidade, não aprovou esse pedido de anulação. E também há que se acrescentar que o Papa espanhol, já enfrentando nesse contexto que eu disse, né, o crescimento do luteranismo, as críticas, né, do que o Lutero tinha acabado de fazer e a expansão dessas novas ideias do Lutero, ele está tendo a ajuda de um rei que é tio da Catarina. Então, para não decepcionar essa parceria, esse apoio desse tio da Catarina, ele negou esse pedido de anulação. O Henrique VIII, decidido a se separar da dona Catarina, decidido a ter outro casamento para essa outra esposa dar um filho homem para ele,
ele por si próprio vai lá e anula o casamento, faz o divórcio, separa da Catarina. É isso mesmo, galera. Em 1534, ele junta as coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele vai forçar. E esse é a diferença da reforma anglicana. Você vai ver pouco motivo religioso na criação da igreja anglicana. O Henrique VIII compra a briga com o Papa, que não cedeu ao seu pedido, que não realizou o seu pedido. O Henrique VIII compra essa briga, ele por si próprio separa da Catarina, casa de novo e não fica por aí. Ele aproveita esse conflitinho, né, essa questão tensa aí com a igreja, para romper com a igreja católica e fundar a sua própria igreja, a igreja anglicana. Exatamente isso que eu te contei. Veja as origens da igreja anglicana, do anglicanismo, do que a gente está chamando de reforma anglicana. Motivos pessoais que podem ter sido forçados pelo Henrique VIII, né? Ele forçou essa situação para conseguir o que ele queria. O que ele queria, na verdade? Criar a sua própria igreja, romper com a igreja católica. Por que ele quer romper com a igreja católica, Jane? Porque ele tem interesses nas posses fundiárias da igreja. Insisto, igreja católica tem terra, é uma baita senhora feudal. Então, uma vez que a igreja não tem mais poder dentro da Inglaterra, o Henrique VIII pode ficar com as suas posses. As terras católicas podem ser expropriadas e o rei toma para si essas terras e vai ganhar dinheiro com elas, né? É simples, é interesse econômico, é interesse político por trás dessa atitude pessoal. É isso mesmo, eu acabei de te contar em poucos minutos como é que aconteceu a reforma anglicana, como nasceu o anglicanismo. Claro que na continuação do anglicanismo, né, na estruturação da igreja anglicana, pessoas sérias, envolvidas realmente com a Bíblia, com a religião, elas vão acontecer, elas vão surgir e elas vão se dedicar ao anglicanismo. E muitos teólogos importantes ligados ao anglicanismo vão desenvolver um trabalho competente, né, de verdade mesmo ligado à Bíblia, mas a gente está vendo que as raízes do anglicanismo não são lá muito respeitadas, vamos dizer assim, muito sérias. É uma questão muito pessoal, que, aliás, dá pra gente rir da cara do senhor Henrique VIII. Só para um pouquinho, uma pitadinha de fofoca aqui para você, o senhor Henrique VIII separou da dona Catarina e casou com a dona Ana Bolena, que teve um filho, mulher, uma filha. Só que essa filha foi ninguém mais, ninguém menos que Elizabeth I, a rainha virgem, né? Aquela rainha que trouxe um tempo de estabilidade para a Inglaterra, que fez bem, teve lá seus problemas no seu reinado, mas é considerada uma das grandes rainhas que a Inglaterra teve, e era mulher, senhor Henrique VIII. Ele teve um filho, homem, sim, mas esse homem, se não me engano, chama Eduardo, governou por um período curto, e depois dele vem a Elizabeth. A Elizabeth acabou ficando mais famosa do que o senhor Eduardo. Isso aí, senhor Henrique VIII, para você engolir o seu machismo. E então o anglicanismo está fundado, né, por essa atitude pessoal, e vou insistir aqui, deixar aqui registrado no meu slide, que a intenção do senhor Henrique VIII, na verdade, era confiscar as propriedades católicas, as terras católicas, e a partir dessa expropriação, que nada mais é que expropriar, é expropriedade. Era propriedade da igreja, deixa de ser. E essas propriedades agora estão na mão do rei. É o que a gente conhece como cercamento de campos, esse processo de tomar as posses que eram da igreja, né? Ficar para o rei agora e ele vai ganhar dinheiro em cima delas, vai vender essas terras para burgueses que vão querer comprar, para nobres, ou vai plantar, ou vai criar ovelhinha para poder fornecer lã para uma indústria têxtil que começa a começa a aparecer, começa a surgir daqui a pouco. Enfim, o interesse é isso aí. Ele usa o seu problema pessoal porque, na verdade, ele quer confiscar as propriedades católicas. O anglicanismo como religião mesmo, que existe até hoje, é a religião oficial da Inglaterra.
segue muitas coisas que foram criadas desde a sua fundação, como por exemplo, o Papa era o líder máximo, é o líder máximo da Igreja Católica. Lá no anglicanismo, o chefe supremo é o rei, em exercício. Então, aquela bonitinha que toma banho de formol todo dia, a senhora Elizabeth II, a atual rainha da Inglaterra, né? A sogra da Kate, a Kate você conhece, a sogra da Kate Middleton, ela é a chefe suprema do anglicanismo, da igreja anglicana ainda hoje. E isso já era uma regra desde lá atrás. O Henrique VIII foi esse primeiro chefe supremo, né? A igreja é controlada, é liderada pelo rei. Mas exatamente por essa não questão religiosa, me deixa explicar melhor. Já que os motivos, o coração do Henrique VIII não está sendo movido pela Bíblia, porque ele não está concordando com uma coisa com outra, igual foi o coração do Lutero, é uma questão pessoal forçada para, na verdade, ele atingir o seu objetivo econômico. A gente percebe que religiosamente não tem muita novidade, não tem muita mudança com relação ao ritual católico. O anglicanismo acaba meio que misturando um pouco do ritual católico com um pouco do protestantismo que o Lutero trouxe. Por exemplo, é do Lutero a ideia de acabar com o celibato. No anglicanismo também não tem isso. É do Lutero a ideia do fim do culto aos santos. No anglicanismo também não tem culto aos santos. É também do Lutero a existência de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. No anglicanismo eles seguem isso. Mas, se você observar como que se dá, por exemplo, a reunião deles, a missa ou o culto de um anglicano, talvez em alguns momentos você vai achar que está dentro de uma igreja católica, porque você vai ver semelhanças. Justamente porque o Henrique VIII não está sendo movido por convicções teológicas. Eu discordo disso, isso não está na Bíblia. Não, ele está sendo movido por desejos pessoais, né? A subordinação ao Estado, não reconhecimento do Papa, conforme eu já disse, o Papa para eles não é líder, não é ninguém, o chefe deles, o líder deles é o rei em exercício, isso continua como está até hoje. E me deixa insistir, o anglicanismo começa meio estrambelhado, conforme você acabou de ver. Na sequência, importantes teóricos, teólogos, né, realmente envolvidos com o estudo da Bíblia vão surgir com o passar do tempo, e aí o anglicanismo acaba se consolidando como uma religião importante, né, até os dias de hoje. É isso. Muito obrigada por você que chegou ao final dessa videoaula comigo e até a próxima.